E aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor José Felipe. A gente vai estar falando aqui sobre os assuntos de física, né? E o começo, eu trouxe para vocês aí sobre movimento. A gente vai falar sobre cinemática escalar. Beleza? Cinemática, né, envolve movimento, parte da física aqui, né, que estuda melhor os movimentos. E escalar é porque a gente não vai estar atento aos vetores agora, certo? Grandezas escalares, né, são aquelas grandezas que você só precisa de um determinado valor, né, e depois a gente vai ver mais à frente o que são grandezas vetoriais. Tranquilo? Então eu comecei aqui, ó, com a definição de espaço, né, na física. Então eu tenho uma trajetória e tenho um objeto se locomovendo por ela. Beleza? Então, como vocês podem observar, aqui eu coloquei o marco zero, como se fosse a origem. Certo? Então definimos a origem aqui. E aí convencionou-se para a direita positivo, para a esquerda, né, deslocamento negativo. Certo? Isso daqui é uma definição. Claro que uma questão, né, uma questão arbitrária, ela pode inverter esses eixos aqui. Mas, né, convenciona-se mais o positivo está à direita e o negativo está à esquerda. Então aqui houve um deslocamento no sentido positivo da trajetória, né, para a direita, e a partir do zero à esquerda, um deslocamento no sentido negativo da trajetória. Isso é interessante você estar trabalhando com isso, né, não ignorar essa parte, porque mais à frente essa definição vai ser muito útil para a gente resolver algumas questões de exercício. Bom, agora a gente vai fazer a definição de deslocamento escalar. Deslocamento escalar, eu coloquei uma formulazinha aqui muito simples, tá? É um delta, né? Esse triângulo aqui na física, né? É um delta S. Você conhece esse delta aqui lá na matemática, só que aqui na física nosso delta significa variação, não é aquele B ao quadrado menos 4AC, não. Tá? Tem aqui na física também, mas a gente não chegou nele ainda. Então o nosso delta é variação. Então vai ser o quê? Variação, né, da minha posição. Deslocamento escalar, variação da posição. Vai ser a posição final, que o móvel se encontra, menos a posição inicial. Certo? Então eu coloquei aqui a legendazinha, posição final, menos a posição inicial. Obviamente que isso aqui, né, vai poder assumir valores positivos, valores negativos e também zero. Certo? Se o móvel deslocou 3 metros para a direita e voltou 3 metros para a esquerda, o deslocamento escalar dele é zero. Certo? Então vai ter várias situações aqui, em termos de deslocamento, né, que esse ΔS aqui, esse deslocamento, ele vai ser positivo, negativo ou zero. A gente vai ver mais à frente com os exercícios. Mas essa definição de variação, né, na física a gente vai usar isso não só com deslocamento, mas com tempo, velocidade, etc., né? Mais à frente, calor, temperatura, sempre assim, é o final menos o que você tem de inicial. Bom, a nossa terceira definição é velocidade escalar média. Né? De novo, a palavra aqui, né, escalar, está aparecendo o tempo todo. Né? Vocês, não sei, né, se alguém já estudou física e está vendo esse vídeo, mas a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Porém, eu não estou preocupado aqui com o vetor, tratar o vetor velocidade. Tá? Eu estou preocupado aqui só com o valor em si da velocidade. Então, eu trato ela como uma grandeza apenas escalar. Ah, porque meu professor usa velocidade média, né? E você está usando velocidade escalar média. Isso aqui é mais como convenção, né? Para a gente discriminar o que é vetorial e o que é escalar. E por que chama-se velocidade escalar média? Né? O que é média? Assim, você vai pegar a variação do que o móvel andou, bom, da onde ele partiu e aonde ele chegou, né? Vai pegar essa trajetória e vai dividir pelo tempo que ele percorreu, certo? Então eu botei aqui, ó, delta S, delta variação, ou seja, posição final menos a posição inicial, e sobre, né, dividido por delta T, que é o tempo final menos o tempo inicial, delta variação. Beleza? Bom, quais são as unidades no SI? O que é SI? É o Sistema Internacional de Medidas. Né? Isso aqui convencionou-se, né, os cientistas da época lá, falaram assim, bom, vamos lá usar unidades padrão. Vai ser quilômetro, outro é milhas, outro é metro. Não, então convencionou-se o seguinte, velocidade é dada em metros por segundo. Né? Por que por segundo? Porque, por definição, velocidade é uma divisão. Então, metros
né, que é a variação de espaço, deslocamento. O tempo é dado em segundo e a velocidade, como é uma razão, né, de distância, espaço percorrido por tempo, é dado em metros por segundo. Ah, eu posso usar a velocidade de quilômetro por hora? Sim, você pode usar. Mas se a questão te pedir respostas no SI, você é obrigado a dar resposta em metros por segundo. Beleza? A mesma coisa, né, distância em quilômetros e outra unidade, e o tempo também. Horas, minutos, a gente pode estar trabalhando com isso. Mas se a questão pedir para que a resposta seja no SI, né, nós somos obrigados a trabalhar com essas 3 unidades aqui. Então, velocidade escalar média é isso. O quanto que algo, né, se deslocou dividido pelo tempo, né, desse deslocamento aí. Claro, durante essa trajetória ele pode ter tido velocidades, né, picos de velocidades acima ou abaixo, né, da média. Mas o próprio nome está dizendo, é uma velocidade média. Então, eu fui daqui até o Rio de Janeiro com uma velocidade média de 80 km por hora. Não quer dizer que eu mantive isso o tempo todo. Né? Eu posso ter parado, eu posso ter acelerado, eu posso ter freado. Mas uma média, né, eu mantive de 80 km por hora. Isso aqui é que fala velocidade média. E também temos a velocidade escalar instantânea. Ou seja, naquele momento ali, qual é a velocidade daquele objeto? A fórmula é a mesma. Você pega a distância e divide pelo tempo. Tá? O tempo local. Então, por exemplo, se um automóvel já tem 2 horas de viagem, né? Quanto que ele percorreu? Divide pelo tempo naquele instante que ele está ali. Tá? Eu não coloquei a fórmula é muito parecida, sem ser variação, né? A gente vai usar a mesma coisa e a gente vai fazer exercício sobre isso aqui. Tá? Eu coloquei aqui como alguns exemplos, né? A velocidade da luz, são velocidades conhecidas. De vez em quando... então eu coloquei aqui como exemplo algumas velocidades conhecidas, né? A velocidade da luz, a velocidade do som, que algumas questões eventualmente colocam para a gente. Observa aqui, ó, um sinal de aproximado. Então, velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, essa unidade aqui não é a padrão, não está no SI. Porém, a gente escreve assim, né, até para dar uma resumida. Porque se você for colocar para metro, 1 quilômetro são 1000 metros, então você vai ter que acrescentar 3 zeros aqui. Certo? Então vai ficar 300 milhões de metros por segundo. E a velocidade do som, um valor aproximado, tá, de 340 metros por segundo. Então isso aqui é aquela brincadeira, né, do balão. Subiu o balão, você vê o que? O fogos ou escuta o estouro primeiro? Né? O trovão, você vê o relâmpago e depois escuta a trovoada. É óbvio, né, que a gente tem o visual primeiro porque a luz ela é muito mais rápida, é muito superior à velocidade dela em relação ao Sol. E no final aqui, uma classificação do movimento, né, eu coloquei como observação, porque isso aqui tem professores que, né, trabalham mais com isso daqui, com essa parte teórica da física, tem professores que não trabalham muito, mas não deixa de ser, né, parte do nosso tratado aqui. Né? Bom, se eu tenho uma velocidade positiva, né, o meu movimento é progressivo. Se a minha velocidade for negativa, o meu movimento é retrógrado. Aí você está perguntando, mas como assim, Felipe? Velocidade positiva, velocidade negativa. Velocidade negativa é freando? Bom, vamos lá. A velocidade, ela não depende do deslocamento? Sim, certo? O tempo, ele é sempre positivo. Porque o tempo, ele não para, ele é progressivo. Então é 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas e assim por diante. A velocidade não, a velocidade ela depende aqui não só do tempo é positivo, mas o deslocamento não. Então esse deslocamento ele pode ser negativo. Então você vai bem lá da matemática. Se você divide algo que é negativo por algo que é positivo, eu vou achar uma velocidade estranhamente negativa. Mas estranha por quê? Porque a gente ainda não está com os conceitos de física bem firmes. O que significa para a gente essa velocidade negativa? Né? Por exemplo, ele está voltando. Então, se eu estou aqui em Cabo Frio, indo para o Rio de Janeiro, se eu convenciono Cabo Frio como 0 e o Rio de Janeiro trajetória positiva, então eu estou me deslocando positivo, minha velocidade é positiva. Em contrapartida, eu pego o Cabo Frio 0 e Arraial do Cabo, ou sei lá, Búzios, né, trajetória voltando, negativa.
Então, deslocamento negativo, né? Subindo, Búzios, Macaé, certo? Então, assim, quem está indo tem velocidade positiva, quem está voltando, né? Subindo lá para Arraial do Cabo, Macaé, etc., está com trajetória negativa, tem velocidade negativa, né? Então, vai estar movimento retrógrado. Por quê? Porque o deslocamento dele vai dar negativo, certo? Então, se o deslocamento deu negativo, a velocidade vai ser negativa. E a gente vai chamar de movimento retrógrado. Caso o movimento der positivo, o tempo é sempre positivo, eu tenho velocidade positiva, movimento progressivo. Agora a gente vai fazer uns exercícios aí para tentar resolver, tirar o máximo de dúvida possível dessas formas aí e colocar em prática isso daí. Então vamos lá, rapaziada. Nosso primeiro exercício aí sobre cinemática aí, o assunto que a gente trabalhou, é o seguinte, ó. Um corredor percorre 1,3 km em 3,5 minutos. Calcule sua velocidade escalar média em metros por segundo. Aqui é a nossa primeira questão, tá? E o que eu coloquei aqui pra gente? Alguns dados aqui importantes, né? Primeiro, a conversão da unidade de medidas. 1 km, 1.000 metros, 1 minuto, 60 segundos. Senso comum, a gente já sabia disso, mas vai ajudar a gente bastante aqui. Por quê? Porque ele quer a velocidade em metros por segundo, lá no SI, Sistema Internacional. Então a gente já tem que converter essas unidades aí. Bom, o que ele botou? Ele disse que ele percorreu em 1,3 km. Então se ele percorreu, já deu pra gente o quê? O deslocamento. Certo? Ele não disse de onde partiu e aonde chegou. Ele já me deu o quê? O deslocamento. Esses nuances na física, essa interpretação, você tem que ir pegando aos poucos. Você vai pegar realmente fazendo exercício, né, trabalhando. Você, poxa, está faltando algum dado? Ele não disse de onde partiu, ele não disse onde chegou. Calma. Ele já me deu aqui o deslocamento, que é o que me interessa. Certo? Na próxima questão que a gente vai fazer, eu vou dar o ponto de partida e o ponto de chegada. Certo? Então, uma outra informação. Aqui não, aqui ele já deu mastigado para a gente, que é o ΔS. Beleza. Deslocamento, 1,3 km. Variação de tempo, 3,5 minutos. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar esse 1,3 km, já que 1 km são 1.000 metros, vou multiplicar isso aqui por 1.000, correto? E aí você lá na matemática, você lembra que se multiplica por 1.000, a vírgula anda 3 casas para a direita, ou seja, aumentando o número. Tem que aumentar esse número aqui em 3 casas. Então, vai ficar exatamente assim, ó, 1.300 metros. Show de bola? Bom, e agora aqui no minuto, eu vou pegar 3,5 minutos e vou multiplicar por 60. Certo? Porque para cada minuto eu tenho 60 segundos. Foi a dicasinha que eu coloquei lá. Bom, então 3,5 vezes 60, aí você vai lá no seu rascunho, na calculadora, né? De acordo com o seu artifício, vai dar exatamente 210 segundos. Beleza? Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho 1.300 metros de deslocamento em 210 segundos. Com a nossa formulazinha de velocidade média. Velocidade média é tudo aquilo que ele percorreu, 1.300 metros, dividido pelo tempo de 210 segundos. Bom, aqui não vai dar exato, certo? A gente vai ter que, né, fazer algumas simplificações e tudo mais. Você pode cortar um zero, tentar dividir. Bom, na calculadora, né, você calculando aqui, dá aproximadamente 6,2 metros por segundo. Certo? Isso aqui é um valor aproximado aí. Então, nossa questão está resolvida, né? Lembrando que ele deu em quilômetro em minuto, unidades fora do SI, e a gente trabalhou para jogar em metros, para jogar em segundo e resolver dando a velocidade em metros por segundo no SI. Show de bola, gente? Então vamos lá, gente. Nossa questão 2 aí, ó. Numa viagem de São Paulo a Campinas, pela via Anhanguera, o motorista observa que o seu relógio marca 14 horas,
2 horas da tarde, ao passar pelo quilômetro 10. E 14h40 minutos, ao passar pelo quilômetro 90. Calcule a velocidade escalar média do veículo em km por hora, entre esses dois instantes considerados. Bom, então, olha só, aqui ele não me deu deslocamento. Ele disse, né, que ele partiu do quilômetro 10, não sei se vocês já observaram, né, em pistas, né, estradas e tudo mais, eles marcam algumas quilometragens. Beleza? Então aqui, estava lá marcada a quilometragem 10 e a quilometragem 90. Certo? Ele não entra em detalhe, mas é um movimento progressivo. Né? Você está indo na direção dos números positivos. Você está aumentando a sua quilometragem. Se ele partisse do 90 e chegasse no quilômetro 10, seria um movimento retrógrado. Mas a questão não entrou nesse detalhe. Só acrescentando. Bom, então eu tenho a posição inicial, 10 km, a posição final, 90. Isso aqui vai me dar um deslocamento final menos inicial de 80. Certo? Então, esse veículo percorreu 80 km. E o tempo? O tempo também aqui está na cara, né? Se você pegar o tempo final e diminuir do tempo inicial, vai me dar 40 minutos. Então a gente já pode colocar aqui diretão 40 minutos. Lembrando, né, que nesse caso aqui ele não quer a velocidade no Sistema Internacional de Medidas. Ele não quer em metros por segundo, ele quer em quilômetros por hora. Certo? Então, eu estou em quilômetros, show de bola. Porém, o tempo não está, está em hora. Está em minuto, desculpa. Eu quero passar para hora. Bom, você tem diversos artifícios, né, para jogar de minuto para hora. Você pode fazer uma regra de 3. Você pode tentar usar sua lógica aí, tem gente que é muito bom de lógica e tudo mais. Aqui é o seguinte, eu gosto de trabalhar alguns conceitos aqui que não sejam muito avançados, né? Uma coisa que às vezes ajuda, que é o conceito de fração. Poxa, se você pegar lá, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, se você pegar a hora e dividir em 3, uma hora tem quantos minutos? Não tem 60? Então você tem lá uma porçãozinha de 20, outra porção de 20 e a terceira porção de 20. Certo? 40 minutos é justamente o quê? 2 porçãozinhas aqui. Aí lembra lá na época da tia, quando você tinha 3 e pintava 2, que fração era essa? 2/3. Então 40 minutos equivale a 2/3 de hora. E a gente consegue trabalhar com fração sem ficar aquele bicho de 7 cabeças. Pô, o cara é um Einstein, trabalha com fração. Não, boa, certo? Então, 2/3 de hora, 80 km. Vamos descobrir essa velocidade aí. Então, vamos lá, velocidade média é igual deslocamento, certo? 80, dividido pela variação de tempo, 2/3 de hora. Você fala assim, pô Felipe, eu gosto de trabalhar com decimal, cara. Rapaz, você pode até trabalhar com decimal, só que 2/3 vai te dar uma dízima. Né? 2/3 não é um decimal exato, não é 0,5, 0,8. Isso aqui vai dar 0,66666, então vai te atrapalhar. Se eu jogar aqui com fração, a gente vai ver que o resultado vai ficar redondinho, fica mais bonito. Então não vamos torcer o nariz para as frações, não. Vamos usar que elas ajudam. Né? E depois, provas exteriores, aí, provas externas, né? Vestibulares e tudo mais, isso aqui ajuda a gente a beça, né? Porque ficar trabalhando conta com decimal fica complicado. Então olha só, vamos relembrar aqui lá na matemática, lá, como é que eu faço uma divisão de fração. Você repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Então era 2/3, ficou aqui 3/2, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 80 e vou dividir por 2, vai dar 40, e depois eu multiplico por 3. Pode fazer isso? Olha só, gente. Eu tenho uma multiplicação e tenho em seguida uma divisão. Só que multiplicação e divisão são operações
de força equivalente. É o contrário, por exemplo, se eu tivesse uma multiplicação e uma soma, opa, faz a multiplicação, faz a divisão primeiro, né, do que a soma, do que a subtração. Mas aqui não, aqui eu tenho multiplicação e divisão. Então a ordem aqui que você escolher fica, né, da sua conveniência. O que você escolher entre multiplicar e dividir, nesse caso aqui está valendo. Então eu poderia pegar o 80 e multiplicar por 3, tá? Que vai dar 240, dividido por 2 é 120, mas eu opto sempre por dividir primeiro. Por quê? Você fica com um número menor para multiplicar. Então, pô, 80 dividido por 2, 40. 40 vezes 3, 120. Show de bola? 120. O quê? Quilômetro, que é a unidade que eu estou usando, barra hora. E aí, eu fecho mais uma questãozinha de velocidade escalar média. Show de bola?